Hoje vou te contar duas lendas de criaturas amaldiçoadas do folclore brasileiro. Um é um monstro gigante, guardião da floresta, que devora aqueles que ousam destruir a natureza. O outro é um homem tão ruim que foi rejeitado pelo próprio Tinhoso. Nesse vídeo você vai conhecer as lendas do Mapinguari e Corpo Seco. Bem-vindos ao canal, eu sou a Kim Siqueira. Já deixa o like e o hype agora no início do vídeo, que é muito importante para ajudar o meu trabalho. Aproveita e deixa um comentário, que isso ajuda muito no engajamento. E me segue lá no Instagram, no @KimSiqueiraOficial. Sem mais, bora começar essa lenda sinistra. Dentre os diversos monstros do folclore brasileiro, um deles protege a floresta amazônica há séculos de invasores e caçadores, mas de uma forma mas muito violenta. Dentro das matas da floresta amazônica há uma criatura mitológica, meio humana e meio bicho, com pelos longos, possui um odor insuportável, apenas um olho e a boca na vertical, indo do nariz até o estômago. Estamos falando da criatura mais famosa do folclore amazônico, o Mapinguari. O Mapinguari é um personagem monstruoso do folclore brasileiro que habita a floresta amazônica e possui as seguintes características físicas: estatura alta variando de 2 a 4 metros de altura, seu corpo é coberto de pelos que são resistentes a projéteis, possui apenas um olho grande no meio da testa como um ciclope, na área da barriga possui uma boca gigante com dentes afiados para engolir a sua presa, e algumas versões da lenda dizem que essa boca é na vertical. Ele também possui braços longos com garras enormes, capazes de causar um belo estrago nas suas vítimas, além de exalar um odor insuportável. Alguns dizem que o Mapinguari possui os pés virados para trás, como o Curupira, outros que ele possui os pés em formato de pilão. A origem do nome Mapinguari, de acordo com os estudiosos, provavelmente vem do Tupi-Guarani e significa a coisa que tem o pé torto, ou pé torcido. De acordo com a lenda, o Mapinguari utiliza uma armadura feita com o casco de uma tartaruga para se defender. Ele mata qualquer bicho da floresta, incluindo humanos que cruzarem o seu caminho. O Mapinguari tem hábitos diurnos. Ele costuma caçar durante o dia e dormir durante a noite. E, de acordo com a lenda, ele emite gritos altos e corre pelas matas quebrando galhos, derrubando árvores e deixando um rastro de destruição por onde passa. Existem várias versões sobre a origem do Mapinguari. A lenda pode ter surgido de tribos indígenas que vivem na floresta amazônica, onde alguns acreditam que determinados índios, ao atingirem uma certa idade, se transformam nesse monstro e passam a viver isolados na mata. Outra versão diz que um caçador ou lenhador foi transformado nessa criatura como punição, e tem uma outra versão da lenda que diz que um pajé descobriu o segredo da imortalidade e, como castigo, foi condenado a viver eternamente como um ser horrível e fétido. Sua aparência geralmente é associada a uma preguiça gigante. Alguns pesquisadores especulam que o Mapinguari poderia ser um sobrevivente das preguiças gigantes extintas, como o megatério na região amazônica. Fato é que o Mapinguari é considerado um defensor da natureza, mas com requintes de crueldade. Por isso é considerado o maior inimigo do homem. Ele possui uma fome insaciável e está sempre à procura de caçadores ou de qualquer um que ouse matar animais ou destruir a floresta. O Mapinguari, quando pega o caçador, ele coloca a cabeça do homem dentro da barriga para ir mastigando aos poucos. Inclusive, o Mapinguari só come a cabeça, nunca o corpo inteiro. A maioria dos relatos de avistamentos do Mapinguari são narrados por moradores ou exploradores que ousaram desrespeitar a natureza nos estados do Acre, Amazonas e Pará. Agora eu vou contar um relato de avistamento do Mapinguari que encontrei no Reddit, postado pelo usuário NoCup4381. Só para contextualizar, essa pessoa diz que o caso aconteceu em maio de 2016 e que sua família é de origem indígena, da tribo Arawak, mais especificamente da Guiana. O seu avô trabalhava como um tipo de guia, já que ele conhecia muito a fauna e a flora da floresta amazônica por lá. A gente fazia uma viagem todo ano para visitar o meu avô e outros parentes no verão. Ele pegava a lancha velha dele e ia rio acima pelo rio Rupununi para ficar uma semana com a gente em Georgetown.
Ele ficava me contando histórias malucas das coisas que via no interior, mas uma que sempre me marcou foi a lenda do Mapinguari, porque meu avô dizia ter visto eles várias vezes. Ele até discutia com os amigos da família que acreditavam na descrição original do Mapinguari, como uma criatura tipo pé grande, mas meu avô jurava que tinha visto e que parecia um urso grande. Uma semana depois da viagem, eu fui para a reserva com ele, porque ele tinha prometido me levar em um dos passeios dele e depois a gente ia acampar na estação de observação à beira da vila. Depois que ele reuniu o grupo dele de turistas estrangeiros que moram na cidade, a gente se aventurou na mata na parte leste da vila. O passeio foi ótimo. Vimos alguns jacarés perto da margem do rio, pássaros tropicais e achamos fezes de onça. Estranhamente, perto do fim do passeio, a gente encontrou o que eu só posso descrever como um monte enorme de terra e argila vermelha que formava algo parecido com uma caverna. Os turistas perguntaram para o meu avô sobre aquilo, mas ele desconversou e fez uma piada sobre a Amazônia ter vida própria. Ele sussurrou para mim que a gente ia voltar naquele lugar mais tarde, à noite, porque era perto da estação da vila. Estava quase anoitecendo quando a gente levou o grupo de volta para a vila e meu avô juntou nossas coisas para a gente ficar na estação. Ele parecia muito animado para voltar naquele monte de antes, e assim que a gente pegou as lanternas e as mochilas, fomos procurar. Eu era uma garota de 15 anos, já cansada dos eventos do dia, com um medo saudável da floresta escura, então estava um bagaço de nervosa. Mas sempre me senti segura com meu avô, porque ele fazia aquilo todo dia, o que me dava confiança suficiente para encarar. A primeira coisa que notei chegando perto do monte de novo foi o cheiro. Era muito mofado, tipo aquele cheiro horrível de roupa molhada, só que 10 vezes pior. Aí a gente ouviu alguma coisa arranhando uma árvore à nossa esquerda. Apontamos as lanternas e eu congelei na hora. A uns 20 metros de distância, na linha das árvores, tinha um par de patas enormes que pareciam de um urso em volta da árvore. Deveria ter uns 3 metros de altura. As garras daquilo eram enormes. Como se a coisa quisesse me fazer desmaiar, ela ergueu a cabeça por trás da árvore. A gente estava com as lanternas apontadas para ela, e eu só consigo descrever como uma mistura de urso pardo e castor, só que com uma cabeça enorme, peluda e quadrada com dentes grandes. Eu já estava de saco cheio daquilo e me virei para ver meu avô rindo, com a mão no meu ombro e dizendo: "Eu te disse que a coisa parecia um urso." A gente foi embora. Fomos para a estação onde ele tentou me acalmar, tirando sarro da minha reação e dizendo que tinha visto aquele Mapinguari específico montando a casa dele perto da vila e estava de olho nele nas últimas semanas. E se eu te disser que existe no folclore brasileiro um morto-vivo tão cruel que nem o próprio chifrudo aceitou no inferno? A lenda do corpo seco, também conhecido como raquítico galopante ou unhudo, é uma lenda muito popular na região sul e sudeste do Brasil, trazida para cá pelos portugueses. De acordo com a lenda, o corpo seco é um defunto, tipo um zumbi, um morto-vivo, que foi condenado a vagar pela terra aterrorizando as pessoas. Um ser que era tão cruel, mas tão cruel em vida, que sua alma não foi aceita nem pelo próprio diabo no inferno. E óbvio que jamais foi perdoado por Deus. A terra também recusou a decompor o seu corpo, então, sem ter para onde ir no pós-vida, o homem foi condenado a vagar pela terra por toda a eternidade. Como ele não está definitivamente morto, o seu corpo não apodrece, não se decompõe, mas como também ele não está vivo, ele não se alimenta, o que resulta numa aparência bizarra de um corpo ressecado e desnutrido, com apenas pele e ossos. O historiador Luiz da Câmara Cascudo descreveu o corpo seco da seguinte forma em uma de suas obras: um homem maligno que agrediu a própria mãe e que antes de morrer nem Deus e nem o diabo o quiseram por seus pecados. Por isso então a terra do cemitério o repeliu, e um dia mirrado, dessecado e com a pele engelhada sobre os ossos, de sua tumba se levantou, em obediência a seu fado, para vagar e assombrando os viventes nas caladas da noite.
O corpo seco também possui unhas e cabelos enormes que não param de crescer, e essa característica fez com que ele ficasse conhecido como unhudo em algumas regiões. Existe uma lenda chamada Unhudo da Pedra Branca, mas pelo que li não tem relação com o corpo seco. Dependendo do local, a origem da maldição do corpo seco pode variar. Algumas versões dizem que o corpo seco foi amaldiçoado após torturar e matar sua própria mãe. Outras que ele era um homem muito ruim, conhecido por cometer atrocidades contra a própria família e desconhecidos. Existe uma outra versão que diz que quando homem, ele fez uma promessa para Deus e não a cumpriu, sendo amaldiçoado. Apesar de ser uma criatura pavorosa e amaldiçoada, diferente do Mapinguari, a única função do corpo seco é vagar por matas, campos e estradas abandonadas e amedrontar pessoas que o encontram. Em Minas Gerais, no município de Ituiutaba, existe um local chamado Serra do Corpo Seco. De acordo com a lenda na região, o corpo seco foi enterrado nesse local e foi lá que ele levantou do túmulo para vagar sem rumo. Na série Cidade Invisível da Netflix, na segunda temporada, o personagem Corpo Seco é interpretado por Eduardo Chagas. Se você gosta de folclore brasileiro, eu super recomendo que você assista essa série. O Corpo Seco também já foi retratado em outras obras menos conhecidas, como livros, quadrinhos e até um filme que ficou mais conhecido como A Lenda do Zumbi Brasileiro. E infelizmente eu não encontrei nenhum relato legal de avistamento do corpo seco para trazer para vocês. As lendas do Mapinguari e do corpo seco carregam algo em comum. Nascem do medo, da imaginação e das lições que nossos antepassados deixaram. Talvez sejam apenas lendas ou talvez essas criaturas realmente estejam à espreita. O folclore brasileiro não é só história antiga, é parte viva da nossa cultura que merece ser contada e passada adiante. Vou deixar aqui a playlist exclusiva sobre criaturas do folclore brasileiro para você maratonar. Lembrando que esse foi o segundo vídeo da série e semana que vem teremos mais. Verifique se já deixou o like, hypou o vídeo e se inscreveu no canal. Muito obrigada por assistir e até a próxima Lenda Sinistra.